Boa Eu noite. gostaria agora, então, de passar a palavra ao meu amigo Francisco Menezes, vulgo Chiquinho, contador de histórias. Vocês não sabem o que está rolando aqui nos bastidores, eu ouvi um pouco disso. Chiquinho, a palavra é toda sua. Uma boa noite, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui conosco nessa noite. Boa noite, Léo. Eu que me sinto também muito honrado por participar desse projeto, esse projeto tão importante e que leva um instrumento necessário para a preparação para tantos alunos nas nobres carreiras policiais pelo Brasil. Tenho muito orgulho de participar desse time e muito orgulho também do nosso VAD, e acredito que a capa dura foi uma excelente adição, porque justamente, né, algo que você manuseia tão frequentemente, levando para tudo quanto é lugar, a capa dura adiciona bastante à qualidade. E o bom de comentar sobre a parte modificada relativa ao Código Penal, a parte geral do Código Penal, é que, número 1, temos, como a Flávia disse, o pacote anticrime operando mudanças muito significativas em todo o ordenamento jurídico penal, também no Código Penal parte geral. E, é claro, né, como o nosso VAD está direcionado principalmente, não só, mas principalmente para as carreiras policiais, eu não preciso ficar aqui como o Bruno, né, provavelmente fica nas aulas de delegado de polícia, justificando a sua existência, né, dizendo, não, civil cai também, gente, civil também é importante, o direito penal é impreterivelmente um dos protagonistas, um dos carros-chefes da sua preparação. Falando, então, dessas modificações, nós podemos resumir as mudanças na parte geral nos seguintes aspectos. Número 1, tivemos uma suposta ampliação dos requisitos para a legítima defesa, no que diz respeito à atuação de agente de segurança na proteção de vítima mantida refém. Tivemos, número 2, uma mudança que respeita, na verdade, o entendimento já afirmado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à legitimidade para a execução da pena de multa. Tivemos, no livramento condicional, a positivação de um novo requisito subjetivo. Tivemos, nos efeitos da condenação, uma mudança quanto ao artigo 91A, que traz agora a nova possibilidade de confisco alargado, e tivemos, no artigo 116 do Código Penal, mudanças tangentes a novos marcos suspensivos da prescrição. Dentro dessas modificações, acredito que para as carreiras policiais, a primeira mais importante aparenta ser o artigo 25, parágrafo único, no que tange a este elastecimento dos requisitos objetivos para a legítima defesa. Agora, o parágrafo único diz que, observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Em tese, o parágrafo único, todo mundo sabe, veio por conta de uma promessa do presidente da República de oferecer uma proteção jurídica a determinados agentes de segurança, incluindo as forças policiais, na atuação do combate, principalmente, à criminalidade violenta. Entretanto, a doutrina se divide quanto à natureza jurídica desse parágrafo único e quanto à sua real utilidade. Isso porque a doutrina majoritária na esteira aí de César Roberto Bittencourt afirma que esse suposto aumento ou elastecimento dos requisitos da legítima defesa, na verdade, nada modifica o Código Penal, uma vez que o parágrafo único diz que devem ser observados os requisitos do caput. E agressão ou risco de agressão nada mais é do que agressão atual ou iminente. Ou seja, foi, na verdade, uma promessa presidencial que não se cumpriu em tese, porque o parágrafo único, todos sabem, do artigo 25, tem uma utilidade muito mais retórica e política do que prática. No entanto, alguns outros autores, como Fernando Galvão, afirmam que sim, houve sim uma modificação, uma vez que a expressão risco de agressão não pode ser confundida com agressão iminente, uma vez que, nas definições internacionalmente concebidas, risco possui o fator da contingência, ou seja, da aleatoriedade. Um risco de agressão seria uma agressão que
poderia ou não acontecer em um curto espaço de tempo, enquanto a agressão iminente seria aquela que está para acontecer necessariamente. Assim sendo, o policial estaria, entre aspas, mais protegido quando defende uma vítima feita refém dentro de um contexto de extorsão mediante sequestro, sequestro ou cárcere privado, roubo com restrição da liberdade da vítima, sequestro relâmpago, enfim, e mesmo que a vítima não esteja perante uma agressão iminente certa. No entanto, eu até concordo com alguns autores, como César Roberto Bittencourt, quando dizem que, na verdade, se a vítima está feita refém, a agressão não é nem iminente e nem há um risco de agressão, ela é atual, trata-se de uma agressão atual à sua liberdade ambulatorial. Então, o parágrafo único nada trouxe de novo. Essa é uma discussão interessante e que pode aparecer até mesmo em provas discursivas futuras de delegados de polícia, enfim, e também em provas objetivas, com certeza, dos mais variados concursos policiais. Resumindo brevemente estas outras modificações da parte geral, nós podemos dizer que a legitimidade para a execução da pena de multa agora foi firmada no Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. Além disso, não mencionei antes, a pena máxima no ordenamento jurídico brasileiro passa de 30 para 40 anos, com a nova redação do artigo 75 do Código Penal. No livramento condicional, temos um novo requisito subjetivo, que é o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, o que, portanto, dificulta a concessão de livramento condicional dentro das atuais regras do artigo 83. O artigo 91A do Código Penal, que traz a modalidade de confisco alargado, agora permite que o Ministério Público, no oferecimento da denúncia, requeira a perda do patrimônio do condenado nos crimes cuja pena máxima combinada, seja superior a 6 anos, presumindo-se os bens cuja licitude ele não consegue comprovar como bens equiparados a produto do crime, que foi uma modificação extremamente polêmica, porque, na prática, presume-se a ilicitude, é claro, com a inversão do ônus da prova, potencialmente de todo o patrimônio do criminoso, seja este patrimônio ligado ou não à prática do crime que está sendo julgado. Essa é uma modificação que eu tenho certeza vai ecoar nos tribunais superiores nos próximos anos. E, para finalizar, o artigo 116 do Código Penal estabelece que agora a prescrição, o prazo prescricional está suspenso, portanto, fica paralisado, na pendência de julgamento de embargos de declaração ou recursos aos tribunais superiores, contanto que inadmissíveis, e ainda também durante o acordo de não persecução penal, enquanto este não for cumprido ou quebrado. Este é um resumo das modificações no Código Penal, parte geral, operada pela lei anticrime, todas elas, obviamente, constantes no nosso VAD policial. Chiquinho, muito obrigado, pontualíssimo, que elegância, muito obrigado mesmo. Chiquinho, tomaria a liberdade de fazer uma brincadeira aqui com vocês, são da área penal, criminal. Por favor. Temos aí grandes modificações. Eu, por exemplo, estava à margem dessas modificações. Se você tivesse que apontar a mais importante dentre as que você destacou, seria a ampliação da pena ou seria a prescrição? Ou outra, que eu não tenha alcançado aí a importância? Pois bem, eu acho que a modificação, na minha opinião, a modificação mais pertinente, por assim dizer, seria na suspensão da prescrição, uma vez que ela endereça, de certa maneira, algo que eu tenho que admitir, por mais garantista que eu seja, que é muito presente no direito brasileiro, não é? Que é justamente o manejo infinito de determinados recursos para se buscar uma prescrição retroativa, algo, né, que, enfim, a lei já estava demorando a endereçar, mesmo porque acaba diferenciando aquele indivíduo que consegue
pagar um escritório de advocacia para constantemente recorrer em Brasília, e aquele que está, né, defendido pela Defensoria Pública, que não tem muitas vezes o tempo e, enfim, para realizar esse tipo de recurso protelatório. Mas eu diria que o impacto maior, por assim dizer, a longo prazo, vai ser na mudança da pena, porque 30 para 40 anos é uma mudança muito significativa, né? Aumenta-se 1/3 da pena máxima no artigo 75, o que demonstra, inclusive, um certo caráter gerencialista, né, do pacote anticrime, de ainda contar na pena de prisão como a resposta para quase todos os males do Brasil. E, enfim, acho que a mudança mais sintomática dessa postura do governo está na mudança da pena. Perfeito, sensacional. Acho que valeu demais a minha pergunta para você.